queridos, queridas, as nossas incertezas. Em meio a um mundo de incerteza. Um mundo de incerteza. E nós poderíamos exemplificar algumas aqui. Do mundo, das pessoas, da sociedade. Querido, nós devemos ter uma certeza: Deus tem cuidado de nós. Deus tem cuidado da igreja, Deus tem cuidado do seu povo. Em meio ao mundo de incerteza, nós temos uma certeza: Deus pleiteia a nossa causa e Ele cuida de nós, a despeito de tudo, do amanhã que pertence já ao Senhor. Nós temos uma certeza: Ele tem cuidado de nós. E Deus possa hoje renovar a nossa vida. Deus possa, através da palavra, trazer ânimo, trazer alegria, trazer paz ao nosso coração, ao teu coração, e nós sejamos renovados pelo poder desta palavra, em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja que está no Salmo 56. Se você for usar o smartphone, use o smartphone com prudência sempre, sabendo que você está tratando com as coisas de Deus, e esse momento ele é muito importante para a nossa vida. Queridos, é muito importante, mas muito importante, porque nós temos o privilégio de poder abrir a Escritura Sagrada, meditar na Escritura, e o que vai ser falado na palavra não é palavra de homem. O que vai ser lido aqui não é o homem, mas é Deus falando a sua vida, é Deus falando a minha vida, e eu devo reverenciar então a minha vida em nome de Jesus e olhar desta forma para esta palavra. Eu tenho um tema para esta palavra e ele é para você, e você deve ter ele em seu coração, eu no meu: decidir confiar. Decididos a confiar no Senhor. Decidir confiar naquele que pode fazer todas as coisas, aliás, e tem feito todas as coisas, e eu engrandeço ao nome do Senhor por isso. Salmo 56, eu vou ler o texto, os 13 versículos com a igreja, em nome de Jesus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Olha a vida do Davi aqui. Os que me andam espiando procuram devorar-me todo dia, pois são muitos os que pelejam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança, e não temerei o que me pode fazer, não temerei o que me pode fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derriba os povos na tua ira. Tu contastes as minhas vagueações, põe as lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Quando eu a ti clamar, retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Em Deus louvarei a sua palavra, no Senhor louvarei a sua palavra. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem.
Os teus votos estão sobre mim, ó Deus. Eu te renderei ações de graças, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Pai, tua palavra é verdade. E eu louvo a Deus porque temos o privilégio de meditar nesta palavra agora. A tua igreja tem acesso a ela. Quantos, por tantos motivos, estão impedidos de ouvir, de ler, de ter acesso a essa palavra? E é uma palavra tão verdadeira para a nossa vida, uma palavra tão grandiosa para a nossa vida. Senhor, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos de Ti, nós precisamos da Tua bênção. Nós carecemos da Tua bênção, da Tua graça, do Teu amor. Fala conosco hoje, Deus. Fala com a Tua igreja, fala com o Teu povo. Senhor, nós como igreja decidimos confiar no Senhor. Decidimos hoje, pela fé, caminhar contigo. Nos ajuda, nos abençoe nesta noite em nome de Jesus, na ministração desta palavra para a glória de Deus. Amém e amém. Se você prestar bem atenção nesse salmo, você leu, depois você pode meditar nele na sua casa, ler com mais tempo. Aliás, no tempo de pandemia, no tempo de isolamento social, é um livro muito bom de nós lermos, Salmos. Muito bom, fácil entendimento, é a palavra do nosso dia a dia, são ensinamentos diários, e eu recomendo que você leia Salmos, é maravilhoso para a nossa vida. Então, se você viu aqui o Salmo, você entendeu que Davi, ele está clamando a Deus para Deus salvá-lo dos seus inimigos. Eu poderia fazer uma pergunta para você: quem é o teu inimigo? Às vezes você tem um inimigo visível, às vezes você tem um inimigo invisível. Mas temos inimigos. E o Davi, ele fala que não tinha nada que ele fizesse, que o inimigo não estava atacando ele. Ele falava, eles desvirtuavam a conversa. Ele andava, eles andavam atrás dele. Tudo que ele fazia, o inimigo estava contra ele. Então, ele tinha esses inimigos, vários. Ele aponta vários deles aqui, nos primeiros versículos do Salmo 56. Então Davi, quando ele olha para esta palavra, ele sente-se consolado, pois ele tinha uma certeza, isso o crente precisa ter. Nós como igreja, a igreja do Senhor, ela precisa ter essa certeza, que a despeito do inimigo que é visível ou invisível, a despeito deste inimigo, Deus, ele está ciente dos problemas dos seus filhos. E o Davi é muito claro neste salmo, que ele entende que Deus estava ciente da problemática da sua vida, ciente dos seus problemas. Nós também, como filhos do Senhor, devemos ter essa certeza. E eu disse aqui antes, na incerteza do mundo, nós devemos ter uma certeza que o Deus de Israel, ele cuida dos seus filhos. O Deus de Israel, ele cuida de você. O Deus de Israel, ele pleiteia a tua casa. O Deus de Israel, ele te levanta. O Deus de Israel é que vai combater o teu inimigo, o meu inimigo, porque ele é o que cuida de nós, é o que nos assiste, é o que nos abençoa e é o que nos levanta todos os dias para a glória de Deus Pai. Amém, igreja? Deus é bom. Na incerteza da vida, eu tenho que ter essa certeza. Deus está cuidando de mim e Deus está fortalecendo
e Deus está dando vitória, e Deus está me orientando, e Deus está derramando das suas bênçãos sobre minha vida. Em tempo de incerteza, de dificuldades, devemos louvar a Deus pelos justos mandamentos dele. Queridos, isso é muito sério. E isso nós devemos olhar para esta palavra, porque os mandamentos do Senhor sobre nossa vida, eles são justos. Ainda que você discorde, ainda que você diga assim, mas é muita coisa para mim, é uma carga muito pesada, é um problema muito grande, é uma dificuldade muito grande. Mas o mandamento é isso que Davi está entendendo, é isso que o Davi está falando, e ele fala no 4, para isso, em Deus louvarei a sua palavra. Louvamos aqui, tua palavra, vida abundante. A palavra de Deus, ela traz abundância. A palavra de Deus, ela traz mudança para a nossa vida. E o Davi, ele tinha essa certeza, no meio da incerteza, no meio da dificuldade, ele fala assim, eu louvarei a tua palavra. Então ele louva os mandamentos de Deus, e eu e você precisamos entender isso, que a despeito de tudo, nós precisamos louvar os mandamentos do Senhor. As promessas de Deus, meu querido, está do Gênesis ao Apocalipse, meu querido, está repleto das promessas de Deus. Por toda a palavra ele anuncia, queridos, que ele é Deus, que ele é poderoso e que ele cuida de nós, e nós precisamos olhar para esse mandamento em nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E aqui ele fala assim, em Deus, o 4, pus a minha confiança, e não temerei o que me pode fazer a carne. Davi está dizendo assim, eu não temo o meu inimigo, eu não temo o que a carne pode fazer comigo, porque eu confio em Deus, porque eu sei que Deus, ele tem olhado para a minha vida, ele tem olhado para mim, e nessas incertezas todas, eu tenho a certeza de que Deus está comigo e ele cuida de mim. Então, amados, a fé, ela tem um poder grandioso sobre nossa vida. A fé, ela é maravilhosa para a tua vida, para a minha vida. Queridos, não essa fé, me perdoe. Eu tenho fé. Essa fé é nominal. Só fala. Mas não age, não reage com fé. Não tem atitudes de um homem e uma mulher de fé. E precisamos ter. E Davi, a mudança e a confiança dele em Deus é por conta disso. Eu e você precisamos lembrar desta verdade, e é por Deus. Amanhã, durante a semana, durante esse mês, quando você tiver que enfrentar os dilemas da tua vida, você possa ter essa certeza de que Deus, ele cuida de você, que Deus, ele te sustenta, ele te sustentou, ele sustentou o povo judeu, o povo hebreu ou judeu no deserto, e ele sustenta nossas vidas hoje. Ainda que o mundo ele seja um deserto, existe um Deus que cuida de nós, que cuida de você, e ele nos abençoa a cada dia, a cada manhã, para a glória de Deus Pai. O verso 9, ele afirma isso. Essa é a certeza da decisão de confiar em Deus. Ele diz assim no 9, quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, Davi falando, porque Deus está comigo. Você quer um instrumento de vitória para a tua vida? Uma ferramenta? É essa. O clamor a Deus, a oração, a busca ao Senhor.
é a fala com Deus, é a comunhão com o Senhor, é a comunhão com a palavra. E o Davi, ele está dizendo aqui, ele tem essa certeza: Deus está comigo. Amada igreja, amados irmãos, queridos amigos, tenha essa certeza, lembre-se dessa promessa, tenha essa certeza na tua vida, que Deus está contigo. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. O mundo traz aflição, o mundo traz desânimo, desilusão, mas Deus, Ele traz esperança, Deus, Ele traz alegria, Deus traz renovo, Deus traz da bênção, da graça, do poder dEle, e nós somos levantados a cada dia para a glória e louvor do nome dEle. É Ele, porque dEle, por Ele, para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, nós devemos ter essa certeza em nosso coração, de que Deus, Ele cuida de nós, de que Deus nos abençoa, de que Deus nos levanta para a sua glória e para o seu louvor. Mas no meio dessa caminhada, queridos, tanto eu quanto você, há dias que chega a luta, chega a dificuldade, chega o desânimo, a falta de força, a falta de alegria. Agora mesmo, nós como pastores, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Eu fui ler ali um WhatsApp, estava ali na sala, aí eu li um cliente, aí ele me falou um problema, né, que aconteceu lá com o equipamento dele. E aí eu já fico com aquilo, né? Senhor, agora tem que colocar esse cara na agenda, para daqui a pouco ter que resolver. Já vem com isso na minha cabeça, já começa a movimentar ali. Tem que orar e pedir a Deus para ter misericórdia, né, para que a gente não suba com isso para cá, para que eu possa ter o privilégio de poder compartilhar uma palavra que vai alcançar teu coração, tua vida, tua família. Mas acontece. Mas nós somos até, às vezes, falamos entre pastores, é melhor que nós nem leiamos isso. Mas nós lemos, às vezes eu li ali. Então, às vezes, nós temos falta de força, resistência. E quem concede essa força a nós? Graças a Deus que a igreja sabe disso, né? Quem concede a bênção, força, quem é? É Deus. Tem um texto que você ama, que eu amo, que nós ouvimos, pregamos, ensinamos, comentamos, que nós mandamos para um amigo, para uma amiga, e ele fala assim, no Isaías 40, o da águia, no 40, 29, dá força ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós sabemos que o 40 de Isaías, ele está falando do livramento do povo de Deus, de Israel. O Senhor está falando disso, o profeta está escrevendo isso. Então ele fala assim, ele dá força ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem concede força para você e eu prosseguirmos é o Senhor. Quem nos dá a bênção de nós subirmos como águia é o Senhor. Aí, querido, para que isso? Para que Deus dá força para um crente? Para que Deus ele vai dar força para um filho? Nesse caso aqui ele está falando para o povo judeu. E nesse caso hoje, na dissertação desta palavra, ele está falando com esta igreja, aqui congregada, e a igreja da live. Ele está falando com essa igreja. Ele dá para o constante progresso seu e meu, das realizações dele em nossa vida, contando que você confie nele em oração e em esperança.
Agora volta aqui, review, volta para trás. Queridos, hoje eu estava meditando nessa palavra aqui no 31, e é interessante, porque ele fala que dá força ao cansado, multiplica a força que não tem nenhum vigor, os jovens se cansam, se fatigam, fatigarão, os mancebos certamente cairão. Mas aqui ele fala um negócio muito interessante. Essa bênção é para os que esperam no Senhor. Infelizmente eu falo isso e sublinhei aqui quando eu estava escrevendo. Infelizmente não é para todos. Eu não posso ter esta palavra, desculpe não te explicar o que é mantra, mas são repetições. Como Deus vai me dar, eu citar ela como uma palavra que vai funcionar, eu colocar uma águiazinha na minha casa, eu colocar esse versículo em um quadro da minha casa, eu carregar isso no meu carro, qualquer não. Você precisa ter essa palavra no teu coração e ter essa certeza que ela tem poder sobre a tua vida. Mas aqui o Isaías, ele está dizendo que não é para todos, é para os que esperam em Deus. Então você mulher, você homem, você mãe, você pai, você filho, você servo, serva de Deus, se você tem esperado no Senhor, tenha uma certeza, Ele te dará força para você prosseguir para a glória de Deus Pai. Ele te dará força para você continuar. Mas confie nele em oração e em esperança. Querido, vá para o altar de Deus e busque Ele. Vá para o altar de Deus e exalte o Senhor a cada dia da sua vida, a cada manhã da sua vida. Levante a sua voz e glorifique o nome do Senhor. Dê a Ele toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Querido, para de murmurar, para de reclamar. Deixe disso, pare com isso. Exalte o Senhor, glorifique o nome do Senhor. Vá para a presença de Deus e veja as obras, a obra que Ele tem feito. Veja a grandeza dEle, enxerga o poderio e o senhorio dEle sobre a tua vida. Vá para o altar. Nós acho que louvamos aqui no altar de adoração. Vá para o altar de adoração e busque a face desse Deus que por nós tudo tem executado e tem cuidado de nós. Nós conhecemos um outro profeta, agora um profeta menor, que é o Abacuque. E citamos ele aqui, salvo engano, até citei domingo passado, mas com certeza citei esses dias aqui, ou em algum lugar. O pastor brincou, né? O Abacuque, ele parece aquele crente que... não vou polemizar não, vamos deixar para lá. Eu ia polemizar, mas não vou. Aquele crente que pede uma coisa e recebe outra coisa. Então o cara está pedindo... não vou falar, alguma coisa e recebe outra coisa. Mas o Abacuque, se você olhar a história dele, é mais ou menos assim. Talvez ele esteja pedindo, ele reclama até com Deus, né? Ele fala, até quando, Senhor, eu vou clamar, fala no 1, versículo 2. Mas o Abacuque, na sua caminhada, ele aprende coisas maravilhosas. Então, no Abacuque 3, 18 e 19, eu citei aqui, salvo engano, domingo passado. Então, por causa de tudo que ele viveu e experimentou, sabe a decisão assertiva do Abacuque? Ele resolveu confiar em Deus. Volta ao tema. Ele decidiu confiar em Deus.
em tempo de temor, em tempo de medo, em tempo de, talvez se nós fôssemos hoje o Abacuque escrevendo, em tempo de pandemia, em tempo de incertezas do amanhã, onde você começa a ver os noticiários, e eu estou alertando a igreja há 90 dias, então 3 meses, fiquem alertas ao que vai acontecer depois. Não é agora. Fiquem alertas. Nós devemos agradecer a Deus todo dia, porque, meus amados, parece que essa parte do país que nós estamos vendo. Ontem eu até falei isso, né? Estive lá em Salto com os amados aqui da igreja, e aí parece que nós nem estamos falando do mesmo país, né? A prosperidade ali, as pessoas movendo, construindo, abrindo. Glória a Deus. Deus está fazendo uma obra aqui, louvado seja o nome do Senhor. E notícias, inaugurando coisas aqui, próximo aqui, lá, acolá, abrindo novos postos de emprego em nome de Jesus. E a igreja, ela precisa orar por isso, clamar a Deus por isso, para que isso continue. Mas não é assim no país, irmãos. Não está assim no país inteiro. E penso eu, haverão de vir coisas que a igreja terá que tomar uma decisão mesmo de ajuda, de ser humanitária no momento de tanto problema que já estamos vendo por aí. Então Abacuque, no meio disso tudo, se fosse hoje, se ele estivesse escrevendo hoje no tempo de pandemia, ele resolve confiar no Senhor, a temer a Deus na sua vida no tempo de fome. Com as tratativas do Senhor, você e eu nos tornamos melhor. Com Deus tratando a sua vida, e você se torna melhor, eu me torno melhor. Nós nos tornamos melhor como igreja. Como Abacuque, você e eu precisamos tomar a decisão, volta ao tema, de confiar no Senhor. Você pai, você mãe, você precisa tomar essa decisão hoje, a confiar no Senhor. Você jovem, você adolescente, você precisa tomar essa decisão na sua vida, de confiar no Senhor, de confiar naquele que tudo pode e que tem cuidado da nossa vida, cuidado dos detalhes da nossa vida. Você e eu precisamos tomar essa decisão em nossa vida. Aí o Abacuque fala assim: pode morrer o gado, pode faltar o fruto da vide, pode faltar tudo. Contudo, eu me alegrarei no Senhor. Sabe o que o Abacuque está nos ensinando? Eu pouco me importa com o que está acontecendo aí fora. Eu quero é Deus. Eu quero é o Senhor, eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero o Senhor. Eu quero é andar com Ele, eu quero viver para Ele, eu quero glorificar o nome dEle. Eu posso ter errado na minha escolha, mas Deus não erra na dele, e Ele me abençoa. Então é tempo de nós retomarmos o caminho e andar com Ele, para Ele, todos os dias da nossa vida, para a glória e louvor do nome daquele que reina para todo sempre. O escritor de Hebreus, quando ele fala da galeria dos heróis da fé, no versículo 6 do Hebreus, a palavra fala, né, e nós conhecemos: sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador do que o busca. Querido, você precisa ter essa convicção, ter uma fé na sua vida que te salva desses temores, que te salva desses medos, que te salva disso tudo. Você precisa crer na existência de um Deus pessoal,
Sabe o que é pessoal? Querido, na minha casa, o Deus que nós conhecemos é pessoal. Ele é meu, é da Rosana, é do João Pedro, é da Ana Carolina. Ele é pessoal. Então nós precisamos ter essa certeza de um Deus pessoal, infinito, santo, que tem cuidado de nós. E Ele é o nosso maior galardão, é a alegria, é a certeza de um Deus presente em nossas vidas. É sabermos que eu sou cuidado pelo Deus, o Rei do universo. Amanhã nós saímos para os embates de novo, a segunda-feira, tão temida por tantos, não deve ser temida por crentes. Os crentes devem olhar para a segunda-feira como um dia qualquer e dizer: glória a Deus pela segunda, glória a Deus que eu tenho vida, glória a Deus que eu estou aqui, glória a Deus, e vamos para frente, e vamos para a vitória, e ter a certeza que o Rei do universo, Ele está cuidando de nós. Eu sou cuidado por Ele, querido, onde eu estiver. Ele cuida de mim, Ele me assiste, Ele me abençoa. Ele me levanta com graça, com poder. A cada dia me dá alegria. A cada dia me dá prazer de poder caminhar com Ele. Como é bom nós termos essa certeza que há um Deus que tem cuidado de nós e tem nos dado vitória a cada dia, a cada manhã, em todo o tempo da nossa vida. Em todo o tempo. Fique com Deus. Decida confiar em Deus. Viva para Ele, glorifique o nome dEle, exalte o nome dEle. Talvez você vai ter que persistir, insistir, ter paciência, isso é dom de Deus, porque às vezes somos muito afoitos e queremos para ontem, e não é assim. Esta igreja aprendeu isso aqui já, que não funciona assim. Para o crente não é como nós chegarmos em casa agora e fazer um miojo em 3 minutos, às vezes demora, porque Deus, Ele está talhando você, Ele está moldando você, para que você fique na porção que Ele quer que você esteja. É isso que Ele está fazendo, é isso que Ele vai fazer, mas você e eu precisamos buscar a face dEle, você e eu precisamos estar perto dEle, você e eu precisamos confiar nele, como o profeta Isaías nos ensinou e nos ensina no 40. Queridos, nós precisamos confiar no Senhor. O Pedro, um texto também que eu falo muito dele aqui, muito. Ele fala assim, semelhantemente, capítulo 5, 1 Pedro 5, 5. Semelhantemente vós, mancebos, sede sujeitos aos anciãos. Então aqui é uma aula de escola bíblica, né? A Aline que dá aula para os adolescentes aí. Então ela fala assim: vós mancebos, sede sujeitos aos anciãos, aos velhos. E sede todos sujeitos, hoje isso é muito difícil. Porque, meus irmãos, desculpe a expressão, mas é uma pandemia de desobediência, né? Onde eu vejo uma moçadinha, não, em nome de Jesus, isso não tem dentro da igreja, mas eles tratam com os outros de igual para igual, né? Tratam como se, por que ele é assim? Ele por ele saber fazer algumas coisas no celular, por exemplo, ele imagina que ele é melhor do que os anciãos, que não conseguem umas tantas coisas, porque não é da geração X e nem é da geração Y. São 2 gerações já estamos no Y. Então alguns são dessa geração, nós não somos. Eu talvez seja da geração A.
Deu ser dessa, bem do começo assim. Então, meus amados, e aí o Pedro fala assim: sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Olha que lição boa que o Pedro está dando aqui. Revestivos de humildade. Hoje, sabe o que eles falam? Você sabe com quem que você está falando? Uau! É a moda dos crentes agora, né? Falei com a Rosana outro dia. Uau! Crente é cheio de moda, toda hora aparece um. Aí ele fala assim, porque Deus, Ele resiste ao soberbo. Sabe, tem noção do que é isso? Você que está me ouvindo, os que estão aqui. Deus fala assim, ao soberbo Ele resiste. Soberbo é aquele, sabe? Chega, dá esse trem aqui, sou eu aqui, e eu mando mesmo, e eu sei, e aqui sou eu, e depois de mim sou eu também. Aí aqui fala assim, o Senhor resiste ao soberbo. Quieto. Deus fala, não sou eu. Mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no seu tempo Ele vos exalte, lançando sobre Ele a toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de vós, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ao que resistir firmes na fé, sabendo que as vossas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Todos os nossos temores, todos eles, precisam ser conhecidos do Senhor. Querido, não adianta você ficar com todos esses temores e você não entregar a Deus. Então a situação adversa da sua vida, o que você precisa fazer é entregar para Deus. O que você vai entregar? Você vai entregar um filho, vai entregar a esposa, vai entregar o marido, o patrão, um chefe, um xarope que fica te atrapalhando na sua caminhada de bênção? Entrega a Deus. Você fala, parece que é só eu que tenho problema. O Pedro fala que não é. Os vossos irmãos da fé têm problema quase igual ao seu. Às vezes nós somos esses, com essa síndrome de achar que é só eu que tenho problema. Só na horta lá de casa que não chove. Não, tem muitos também que têm problema, que têm luta, que têm dificuldade. E o Pedro nos ensina isso. E ela fala, mas sede sóbrio, vigiai. Fica firme, irmão, fica firme, irmã. Eu estou contigo para te abençoar, para te assistir, para te levantar. Fica firme. Mas elas precisam ser imediatamente conhecidas do Senhor. Imediatamente. Olha o que o Salmo 27:10 fala, eu vou terminar. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. O salmista ele está dizendo assim, pode o pai e a mãe abandonar, mas o Senhor me recolherá. Nós devemos ter confiança no tempo de crise, entregar tudo para Jesus e confiar nele. Outros tantos têm as mesmas lutas. E o Pedro nos ensina isso. Mas eu acho que é só aqui. Como assim? Querido, vai ler a Bíblia, Zé, e vê que não é só você, não. Tem luta, outros tantos passam por elas. Eu estou achando que é comigo o problema. Fica firme, cara. Fica firme. Agora, o crente, a luta, a dificuldade na sua vida, ela tem um objetivo. Às vezes você fala assim, qual é o objetivo? Sabe qual é? Te tornar robusto.
espiritualmente robusto, espiritualmente forte, espiritualmente, se eu pudesse dizer isso, muita gente não vai gostar, imbatível. Espiritualmente não é qualquer lutinha, qualquer nuvem que para, não. A luta te torna robusta espiritualmente. Precisamos ir ao altar de Deus e clamar por socorro, querido, querida. Precisamos ir ao altar de Deus e ter essa intimidade com o Senhor. De dizer: Senhor, eu decidi confiar em Ti e eu vou caminhar para Ti. Estou aqui, Senhor, me ensina, me ajuda, me assiste, me fortaleça. Se eu perdi tempo, me abençoe. Não adianta, querido, hoje eu falei isso na escola bíblica dominical. Você recebe hoje um turbilhão de conteúdo teológico, conteúdo de ajuda. Infelizmente, crente que ouve autoajuda, querida, nossa ajuda, você não precisa disso. Você precisa da Bíblia, você precisa de orar, de buscar a face de Deus. Você precisa se conhecer e reconhecer o teu erro e pedir perdão e levantar e prosseguir sabendo que Deus, Ele cuida de você. Crentes queridos, que é melhor ouvir autoajuda do que ir para a Bíblia. Querido, fica vermelho de vergonha. Não deveria acontecer isso com a igreja, com o crente. Crente tem que buscar a face de Deus. Crente tem que ter a certeza de que Ele tem cuidado de nós e que Ele tem nos dado vitória. Então, eu fico robusto espiritualmente. No meio da minha luta eu aprendo. Você aprende, você é disciplinado. Eu sou disciplinado. O Pedro fala isso. E eu até falei, acho que do Pedro, quinta-feira. O Abacuque fala isso. O escritor de Hebreus fala isso. Quando você busca a face de Deus, você é abençoado. Então tem um objetivo: a sua luta, a minha luta é de nos tornar robustos, dependentes dele. É isso que a luta faz com a vida daquele que espera em Deus. O que espera em Deus subirá como águia. Não é todos, infelizmente. Eu sou como águia, eu subo. Você tem esperado em Deus? Não. Então, aqui o Isaías deixa claro que não é para todos. Você tem confiado em quem? A sua luta e as suas demandas. Porque, queridos, nós temos que parar de pregar um evangelho que você não precisa fazer nada, que Deus vai fazer tudo. Não é assim. Ser crente não é isso. Mas essa igreja sabe disso. E você precisa ser robusto, como eu preciso ser robusto, a ponto de dizer: Senhor, eu decidi confiar no Senhor, a despeito da circunstância, eu vou para frente, e o Senhor está no comando, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Deus tem cuidado de nós, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.